A gente fala muito, né, sobre a influência da cultura açoriana na nossa capital, e aqui a gente fala bastante mesmo. Mas tem outro povo que também contribuiu muito para a criação da cidade, né? Quem tem a descendência africana. No episódio de hoje, o Projeto 350, o Elton Luiz vai resgatar a memória de participação dos povos negros no desenvolvimento da capital catarinense, é exatamente o que nós vamos acompanhar agora. Floripa 350. Forte, porém necessário. A escravidão esteve presente na história da cidade mesmo antes de se chamar Florianópolis. Os escravizados africanos chegaram por aqui a partir do século XVIII. No começo nós trabalhávamos nos ancestrais, na Casa das Baleias, na construção civil, nas lavouras, e daqui do centro histórico de Florianópolis nós fomos para a periferia. Onde está a visibilidade negra no município de Florianópolis? A gente não vê negros andando pela cidade o tempo inteiro, ou num momento específico, ou num carnaval, ou numa festa. Nós estamos sempre nas nossas periferias. Nós temos a nossa confraria, nós temos a nossa quermesse, nós temos o nosso espaço de nos tirar do centro e nos jogarmos na comunidade, nos morros. Embora os registros históricos da época sejam limitados e fragmentados, dificultando a reconstrução daquele período, é legítimo dizer que a contribuição e presença negra foi fundamental para o desenvolvimento da região. Com certeza. Primeiro enquanto escravos, né, e depois enquanto libertos, livres, enfim. E também a gente não pode esquecer dos povos originários, que também já habitavam esse território e também construíam ele em sua outra lógica de ocupação do território, né? Não necessariamente com esse desenvolvimento que a gente observa hoje. Estamos na escadaria da Igreja Nossa Senhora do Rosário, que foi erguida em 1750. Pela Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. E como essa, existem várias espalhadas por todo o Brasil. Mas você sabe o porquê delas existirem? A gente tinha, inclusive, os códigos de postura. Isso, códigos de postura. Boa. Exatamente, os códigos de postura que vão, né, ser uma organização da ocupação do território da sociedade, né, aqui. Então, a gente tinha como que pode utilizar o mercado público, por exemplo, né? A gente tinha uma repressão, né? Uma criminalização das expressões culturais, o batuque, né? Que eram conhecidos como os vadios, né? As expressões da capoeira, ou mesmo a manifestação religiosa, tudo isso sempre foi muito criminalizado ou sempre foi muito vigiado, né? As festas, as tradições, né? O negro foi obrigado, aos poucos, a criar seus espaços, suas irmandades, inclusive religiosas, uma vez que sua presença era proibida nas igrejas dos brancos, ou de andarem no mesmo lado da praça, por exemplo. Gente, a Praça 15 era cercada, toda gradeada. Ao lado do Correio só passava negros. Do lado do Correio, do Correio. Uhum. A rua em frente ao Correio, sim, só negros. Ao lado do Museu Cruz de Souza, o outro lado, que era o palácio, que foi palácio, oposto, só brancos. Onde hoje fica um museu e conta-se a história de negros ilustres, existia uma prisão e por aqui estiveram africanos e crioulos escravos que chegaram muito antes dos açorianos. E por falar em açorianos... Ô, Estepô, não faz isso comigo, meu querido. Vou te dizer uma coisinha pra ti. Sabe de onde surgiu essa expressão, mofas com a pomba na balaia? Se eu vou te contar, você tem que seguir reto toda a vida, mas se queres, queres. Se não queres, diz, não camba pra direita, não camba pra esquerda e vem comigo. Não, a expressão não surgiu nos Açores. Observe essa imagem. É de um pombeiro, aparentemente negro, liberto e que para sobreviver vendia, dentre outros produtos, pombas dentro da cesta. A negociação pela ave nem sempre era das melhores. Se o comprador não gostava do preço, não era raro dizer... mofas com pomba na balaia. Essa comercialização de produtos era uma tentativa dos negros de sobreviver e integrar-se. E mais uma vez, as mulheres tiveram um papel histórico e importante nesse contexto. E essas quitandeiras, ou as lavadeiras também, como a gente tem, elas, pela essa troca, pela conversa, pelo encontro, elas conseguiram ajudar muito da constituição da nossa cidade. E aqui nas comunidades ao entorno, inclusive, né, na periferia, são elas que vão ser as líderes comunitárias, que vão acolher as crianças, né, que vão entender a coletividade e a necessidade do cuidado e, para além do cuidado, também da responsabilidade de transformação.
Transformação que resiste no Morro da Mariquinha, que homenageia algumas das suas matriarcas numa espécie de portal de boas-vindas para quem sobe a comunidade. Minha avó ela era benzedeira e parteira da comunidade. Antigamente não, as pessoas não iam para o hospital ganhar filhos, elas ganhavam em casa. Então minha avó botou muita gente no mundo aqui na comunidade. E ainda essas pessoas ainda moram na comunidade. Então, tipo, quando eu falo da história da minha avó, eu estou falando da minha história também. Tem esse laço na comunidade, tipo, um cuidar do outro. É isso que a gente está resgatando, é isso que a gente está querendo mostrar para essa nova geração, que eles podem dar continuidade naquilo que a gente começou. Também fora das comunidades, através de posições de destaque, através da cultura e da educação que descendentes de africanos buscam dar sequência ao trabalho de inclusão e respeito. Kátia é a primeira mulher negra a ocupar o cargo de coordenadora da Casa da Memória e relutou em aceitar o convite. Não quis. Tem que ser sincera, não quis. Por quê? Por quê? Porque já sentia um peso de primeira mulher negra poder coordenar um espaço cultural da Franklin Cascais. Tão importante, né? Tão importante, um espaço tão importante. Será que eu vou dar conta? Essa foi a primeira dúvida. Sim. E aí? Mas depois eu pensando comigo mesma e não, eu vou dar conta. Eu posso, eu consigo, eu não posso desistir antes de tentar. Representantes negros na cultura, em diferentes esferas, é uma forma de inspirar, principalmente os mais jovens. Talvez por isso observa-se um número crescente de coletivos de arte negros em Florianópolis. O que eu percebo assim, ao longo do tempo é que a gente veio conquistando esse espaço, a gente veio falando mais da gente, a gente veio sendo mais aceito ou tolerado ou entendido ou ocupando esse espaço a partir do momento que foram dadas oportunidades, o que a gente conseguiu alcançar as academias, os bancos, a gente acaba possibilitando que os nossos também entrem para esse lugar e abram portas, né? Então, pensando artisticamente dentro da Fundação de Cultura, quando algumas pessoas ou artistas nos veem dentro desse lugar, acabam entendendo que esse lugar também é deles, né? É um lugar de pertencimento, é um lugar... Porque o povo negro ele se organiza, assim como os povos indígenas, ele sempre se organizou de forma coletiva, né? Nunca foi individual. As nossas questões nunca são individuais, não é nunca a questão do Márcio, é a questão dos meus ancestrais, é a questão de quem é que vai vir depois de mim. Coletividade é uma forma de resistência e empoderamento na busca por justiça e equidade que se manifesta de diferentes formas. Com mais de 20 anos de existência, o Bloco Cores de Aidê e o coletivo Ação Zumbi buscam o pertencimento, um desejo que vem dos seus ancestrais. A gente leva um pouquinho do que é a Aidê, que foi uma mulher que não negociou seus valores, né? Uma mulher escravizada, que o senhorzinho dela pediu a mão dela em casamento em troca de uma falsa liberdade e ela não aceitou. Então, essa Aidê que nos representa é uma pessoa que não negocia seus valores. Eu quero ver. Na região ocidental de África, existe um termo que é Sankofa, né? Sankofa, que é você ir para frente, mas olhar para trás. Você tem esse olhar para trás do reconhecimento da estrada percorrida, né? Então, é isso que a gente precisa, trazer para a juventude, né, a história que está aí, que foi construída por muitos, e muitos deram até o seu sangue para existirmos hoje. Então, assim, a gente precisa sempre contar para esses jovens. Inclusive, nós temos uma oficina e essas pessoas estão sendo formadas para entender que existe um percurso, que as pessoas que vieram antes precisam ser reconhecidas, precisam ser valorizadas, que abriram os caminhos para que a gente estivesse aqui. Rostos negros, descendentes e resilientes, que lutam contra os estereótipos e preconceitos enraizados desde a escravidão. Rostos negros, descendentes, sorridentes, que desejam respeito e inclusão.